Eu tive o privilégio hoje pela manhã de pregar em alemão e eu confesso que eu concentrei todas as minhas energias e as minhas forças no culto em alemão, na palavra em alemão. Raras vezes eu falo publicamente em alemão, então eu anotei tudo, gastei bastante tempo me preparando. E agora eu fiquei pensando, será que eu preparei alguma coisa em português também, né? Eu estava tão concentrado no alemão, eu acho que me senti que nem o Werner no meu casamento, né, Werner? Lembra da história? O Werner, eu convidei o Werner para pregar no meu casamento, e no dia do casamento nós estávamos ali, já quase começando a celebração, e nós conversamos rapidamente, e foi ali que o Werner descobriu que seria em português a palavra dele, e ele tinha preparado tudo em alemão. E Deus concedeu graça, né? Deus fez a tradução ali para o Werner e ele pôde ministrar em português. Então, estou me sentindo mais ou menos assim, mas eu quero fazer duas coisas agora de manhã. Eu quero compartilhar com vocês um pouco sobre a Fermata, sobre o Ministério Fermata, o trabalho no qual eu me dedico completamente hoje. Eu quero falar desse ministério e quero também trazer uma palavra. Mas antes disso, eu queria dar alguma dica de longevidade, né? Eu estou descobrindo que nós todos queremos viver muito tempo, né? Então, nós temos uma sequência já de dicas de longevidade. Vamos lá, quem lembra da primeira dica de longevidade desse ano? É o quê? Comer uma banana por dia, né? Para quem não esteve, para quem não está acompanhando, é a história de um senhor que com 100 e poucos anos de idade, perguntaram a ele o segredo da longevidade, e ele disse que ele comia uma banana por dia, né? Então, esse é um dos segredos. A segunda dica de longevidade é respire enquanto puder, exatamente. Se você quer viver muito tempo, respire enquanto puder. A terceira, que eu considero por enquanto a mais importante de todas, qual é a terceira dica de longevidade? Valorize a sua mãe, né? Era no Dia das Mães, então valorize a sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa, né? Se nós honramos pai e mãe, é o primeiro mandamento com promessa e viveremos muito tempo e tudo vai ir bem. A quarta dica é uma dica minha, é uma dica pessoal, eu acredito bastante nela. Eu acredito que eu estou vivo por causa dessa quarta dica que eu vou dar a vocês, de longevidade. No inverno, 5 a 10 tangerinas por dia. Tangerina, bergamota, mimosa, mexerica, qualquer coisa, 5 a 10 por dia. Eu venho para Vitimarsum com a intenção de voltar com o carro carregado para Curitiba, principalmente com tangerinas, e essa época maravilhosa para isso. Então, no inverno, 5 a 10 tangerinas por dia. Amém? Queridos, a Fermata é um ministério onde eu estou à frente desde 2017. É um ministério que começou em 2004. Eu quero compartilhar algumas coisas sobre esse ministério. Vocês têm ali na tela a logo da Fermata. Então, vocês têm um F ali, que é um F, na verdade, um pouquinho... nós fizemos uma adaptação, pode passar a tela, porque a Fermata, na verdade, é aquele chapéu, aquele símbolo da música. E nesse caso ali que vocês estão vendo na tela, a Fermata está sobre uma pausa, significando, então, a sustentação dessa pausa. Então, o maestro ou o intérprete, ele pode estender o tempo dessa pausa como ele quiser. Na outra tela, você tem a Fermata sobre uma nota musical, indicando, então, a sustentação da nota. Então, você sustenta uma nota e a palavra Fermata vem da música, vem desse contexto. Nós estávamos em 2004 morando em Luiz Eduardo Magalhães e quando morávamos lá, eu estava fazendo com a Yuli, nós estávamos fazendo um trabalho em 3 fazendas da região e estávamos servindo as famílias dessas fazendas. Morávamos na cidade e na cidade a nossa intenção não era plantar uma igreja. Eu tinha acabado de sair do seminário, então não tinha experiência e não era esse o propósito. Então, eu comecei a visitar os pastores na cidade, em Luiz Eduardo Magalhães. Pastores das mais diversas
denominações, batista, presbiteriana, Assembleia de Deus, Avivamento da Fé, e uma série de comunidades, de igrejas que ali estavam. Comecei a me relacionar com os pastores. E conversando com os pastores, me relacionando com eles, eu brinco que eu descobri muito cedo que os pastores são seres humanos, que os pastores são gente como todo mundo é gente. São pessoas comuns, que precisam de cuidado, que precisam de atenção, porque esses pastores, eles começaram a compartilhar de lutas, de desafios, de dificuldades que eles tinham. E eu não tinha experiência pastoral, ministerial, então eu apenas ouvia eles, eu apenas orava com eles, mas eles ganharam uma certa confiança para abrir o coração. Nessa época, eu conheci Edmundo Speaker, que é conhecido de muitos aqui. Edmundo Speaker foi o primeiro diretor da Rádio Transmundial no Brasil, depois foi diretor internacional da rádio e viajou pelo mundo inteiro. E ele descobriu, com estatísticas na época, que de cada 10 líderes espirituais, apenas 2 terminavam bem o seu ministério. Ou seja, 80% na época de líderes ao redor do mundo, entre pastores, missionários, não terminavam bem o seu ministério. Ou seja, havia uma crise muito grande. Eu não sei exatamente quais são os números hoje, mas nós sabemos que muitos pastores, muitos missionários, muitos líderes, eles não terminam bem. Por vários motivos. São várias as dores, são vários os desafios, e muitos acabam desistindo do seu trabalho, do seu ministério. Conheço o Edmundo, e Edmundo tinha no coração já um desejo de abençoar os líderes, de abençoar pastores e missionários, ajudando eles a servir com alegria, a terminar bem o seu ministério. E nós nos conhecemos e começamos a pensar sobre algo assim. E o Edmundo perguntou: Luciano, vocês não querem organizar um encontro aqui na cidade? Na época nem existia o nome Fermata ainda, mas, resumindo a história, nós organizamos a primeira Fermata, o primeiro encontro de pastores e missionários no Brasil, lá em Luiz Eduardo Magalhães. Na época eram 42 casais de pastores e líderes ali da cidade. E foi um tempo muito precioso. E a Marli, esposa do Edmundo, ela lembrou que na infância ela tinha aula de música, e nas aulas de música tinha uma palavrinha lá que chamava fermata, que representava a pausa. E quando ela lembrou dessa palavra, eles decidiram colocar o nome de Fermata nesse encontro. Então a Fermata aconteceu a primeira em 2004, e foi algo muito impactante, muito impressionante o que aconteceu. Depois disso, Edmundo deu continuidade à Fermata pelo Brasil, e em 2005, a Yuli e eu viemos para Curitiba, a convite da igreja do Água Verde, onde por 12 anos estivemos ali pastoreando, tendo as nossas experiências ministeriais, as nossas crises, as nossas alegrias e desafios. E em 2014, Edmundo nos convidou de volta para fazer parte da equipe da Fermata, para viajar com eles como parte da equipe. E em 2017, então, aconteceu essa mudança, essa transição. O Edmundo tinha no coração organizar 100 fermatas no Brasil. Isso aconteceu em 2017. A 100ª fermata foi em João Pessoa, na Paraíba, onde aconteceu a 100ª fermata, e naquele ano, em outubro, nós fizemos a transição, onde eu assumi esse ministério. Mas somente em 2019 eu comecei a me dedicar integralmente a esse ministério. Então, desde 2019, meu trabalho todo é voltado à questão da fermata. Mas voltando um pouquinho ao tema da fermata, você pode passar a tela? Você sabe qual é a fermata mais famosa na música? A gente talvez, como a gente não está tão habituado, né, com o conceito, com a ideia da fermata, com o significado, talvez você não lembre, mas com certeza você sabe, você conhece a fermata mais famosa na música. Pode passar a tela. Alguém reconhece essa partitura aqui? Não dá para ler direito, mas é a Sinfonia número 5 de Beethoven. Alguém lembra? Alguém já tocou essa sinfonia aqui? Veja se não é conhecida, se você não conhece a fermata mais famosa. Por gentileza, próximo slide.
Pode aumentar um pouquinho. Isso. Agora de novo. Essa é a fermata mais famosa da música, onde existe uma sustentação da nota. Pode passar para a próxima tela. Então, a fermata, na verdade, ela é uma pausa, é uma parada, e basicamente o que nós fazemos hoje? E desde o início foi assim. Nós organizamos encontros de pastores e missionários, e o casal é convidado, aqueles que são casados, nós os convidamos para passar 1 dia, 2 dias e geralmente 3 dias juntos, seja num hotel, seja numa pousada, onde a gente vai com uma equipe para abençoar, para encorajar esses pastores. A Fermata hoje é um ministério interdenominacional, nós alcançamos pastores das mais diversas denominações e nos reunimos para um tempo de encorajamento. A Fermata não é um pastoreio de pastores no sentido de acompanhar individualmente esses pastores, porque são milhares de pastores pelo Brasil e pelo mundo afora, mas a Fermata é uma oportunidade, é um encorajamento a esses líderes. Como eu disse no início, os pastores são seres humanos, têm lutas, têm desafios e precisam de paradas, precisam de cuidado. A tendência dos pastores e líderes é trabalharem ininterruptamente, nunca pararem, nunca descansarem, nunca tirarem férias. Eu lembro de um pastor que veio falar comigo após uma fermata e ele veio com o coração cheio de orgulho e disse assim que faziam 20 anos que ele estava no ministério servindo a Deus e nunca tinha tirado férias. E eu perguntei para ele, mas como que foram esses 20 anos? Como é que você aguentou ficar 20 anos sem tirar férias? E aí ele começou a me compartilhar de um histórico de cirurgias, de doenças, de internações que ele teve nesse período de 20 anos. Eu falei, você acha que não teve férias, né? Você teve férias forçadas e ficou algumas semanas nesses 20 anos no hospital, doente. Por quê? Porque você nunca parou, porque você nunca respeitou os teus limites. E é muito interessante nós pensarmos isso. E quando eu estou falando agora de fermata e voltado para pastores, nós temos que entender que isso se aplica a nós também. Essa mesma mensagem, essa mesma ideia, o mesmo conceito de fermata, de pararmos, de pausarmos, ele se aplica a cada um de nós. É interessante, eu quero ler um texto em Gênesis, capítulo 1. Gênesis, capítulo 2, desculpa. Gênesis capítulo 2, do versículo 1 ao 3, onde diz assim, Gênesis 2, 1 ao 3. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e tudo o que neles há. E havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra, que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, tinha feito. Olha só que interessante. Deus, ele criou os céus, a terra, os mares, tudo que neles há, criou o homem à sua imagem e semelhança, e Deus olhou tudo que ele havia feito e viu que era muito, muito bom. É interessante porque nós percebemos que Deus, ele criou todas as coisas de maneira perfeita. E daqui a pouco eu vou entrar um pouquinho na área de cuidado integral. E nós entendemos e percebemos que Deus, ele é a maior expressão e a nossa maior inspiração de cuidado integral. Ele criou todas as coisas, todos os detalhes, de uma forma extraordinária, de uma forma maravilhosa. Ele não apenas criou o homem de uma forma complexa, de uma forma maravilhosa, mas ele criou os céus, a terra, os mares e tudo que neles há de uma forma extraordinária. Nós vemos um cuidado de Deus em todas as coisas, em todas as áreas. E depois que Deus criou tudo isso, ele descansou. Ele parou. Ele santificou, ele abençoou o descanso. Ele abençoou o 7º dia.
E quando eu vejo isso, eu creio que Deus está deixando muito claro, já no início, que existe bênção no descanso. Quando você para, quando você descansa, você é abençoado por Deus no descanso. Eu costumo dizer assim, quando nós não paramos, quando nós não respeitamos os limites, às vezes trabalhando, nós estamos com isso dizendo, Deus, pode deixar comigo, deixa que eu faço. É na força do meu braço, é na minha inteligência, é na minha capacidade. Mas quando eu paro, quando eu descanso, eu estou dizendo, Deus, a obra é sua. É o Senhor quem faz. E você vai trabalhar intensamente, você vai trabalhar arduamente, mas você vai respeitar os descansos, você vai respeitar as paradas. É interessante um texto em Êxodo 33:14, Deus está falando com Moisés, e Moisés tem desafios gigantes diante dele. E Moisés pede para que Deus esteja com ele, para que Deus vá com ele, vá à frente dele. E Deus responde a Moisés assim, a minha presença irá com você e você terá descanso. É muito interessante essa relação entre a presença de Deus e o descanso. Moisés tinha muita coisa pela frente, o desafio dele era muito grande. Mas Deus diz a ele, a minha presença irá com você e você terá descanso. Eu creio que é possível nós trabalharmos arduamente, intensamente, e ao mesmo tempo experimentarmos descanso. Ao mesmo tempo experimentarmos uma leveza na nossa alma. E isso acontece, nós vivemos dessa forma quando nós entendemos que a obra é dele, é ele quem faz, é ele quem cuida. Que nós estamos conectados a um Deus maravilhoso, que é o nosso amigo, como nós cantamos aqui, em 2 canções. Nós temos o privilégio de sermos um só espírito, de estarmos íntimos, próximos do Senhor. Então a presença de Deus está comigo, ela anda comigo. E quando eu começo a entender isso, que é na força de Deus, é na força e na direção do Espírito, eu começo a caminhar com leveza, eu começo a caminhar com alegria, porque eu começo a entender que não sou eu, é Ele, é Cristo em mim. Então o texto nos mostra que Deus ele parou, e olha que interessante, ele se alegrou naquilo que ele havia feito. E eu creio que esse é um dos objetivos também de nós pararmos. Por que nós estamos celebrando a Deus aqui hoje? Por que nós paramos aqui hoje? É para nos alegrarmos naquilo que Deus tem feito, naquilo que Deus fez essa semana, naquilo que Ele está operando na minha vida, na vida de cada um, na comunidade. Então nós paramos e nos alegramos. Nós paramos e nos regozijamos na obra que o Senhor tem feito. E Deus ele abençoa o descanso. Por isso eu e você precisamos aprender a parar, a respeitar as fermatas, né? O verbo fermatar, ele é importantíssimo. Nós precisamos fermatar ao final do dia, nós precisamos fermatar final de semana ou um dia por semana. Nós precisamos fermatar no final do ano, quando tem férias coletivas ou na entre-safra, né? Sempre tem alguns períodos onde a gente pode parar e descansar, e esses momentos eles são importantes. É interessante que o descanso, as pausas, elas têm uma série de finalidades na nossa vida. Elas nos ajudam a descansar fisicamente. E eu gosto de pensar em 2 tipos de descanso. Quem fala sobre isso é Timothy Keller, é um autor muito renomado, ele faleceu recentemente, pastor de uma igreja em Nova York, e ele fala sobre 2 tipos de descanso. O primeiro descanso ele chama de descanso contemplativo. O descanso contemplativo é um descanso na presença de Deus. Um descanso onde nós adoramos a Deus, onde nós celebramos a vida, a presença dEle. Isso aqui que nós estamos fazendo aqui hoje é um descanso contemplativo. Nós estamos reunidos como igreja, nós estamos adorando, nós estamos bendizendo o nome de Deus, nós estamos louvando a Deus, celebrando a Deus juntos. E nessa celebração nós somos edificados, nós somos abençoados. E nós edificamos, nós abençoamos também.
Então, esse é um descanso contemplativo. Da mesma forma, nós precisamos de um descanso recreativo, que é o lazer, que é uma viagem, que é um passeio, que é um café, que é deitar numa rede, que é tomar banho no rio, que é fazer coisas que geram prazer, alegria, regozijo na sua alma. E esse descanso, ele é fundamental, ele é muito importante. Então, existe bênção no descanso. E nós não precisamos temer o descanso, né? Nós, menonitas, nós temos uma cultura muito forte, né, de mostrar o que nós somos pelo nosso trabalho. Então, nós somos valorizados pelo trabalho, pelo que a gente produz. Eu lembro, nós estávamos passeando em Cidade do Leste uma vez, o Cael e o Daniel eram pequenininhos, branquinhos, e andando no meio daquelas estradas lá, de repente um vendedor ali falou, "São menonitas?", de longe, né? Acho que reconheceu pela cor. Daí eu só fiz assim, daí ele falou assim, "Trabalham como cavalos", ou seja, trabalham como cavalos, né? Então olha só a cabeça, né, desse vendedor ambulante ali, vendo um povo mais branquinho, né? Trabalham como cavalos, ou seja, nós temos essa fama e de certa forma essa cultura de trabalhar bastante. E eu creio que isso é muito bom, eu creio que isso é um valor muito precioso que nós temos, mas nós não somos aquilo que nós fazemos, não é verdade? A palavra de Deus não nos ensina isso. Nós somos aquilo que Deus diz que nós somos. E se você crê em Jesus, você é filho, filha dele, você é amado por ele, ele tem prazer na sua vida, e você pode trabalhar, você pode servi-lo assim como você quiser. Então nós temos esse privilégio de experimentarmos esse descanso. O descanso, as paradas, elas nos ajudam na restauração, no fortalecimento, no planejamento, mudanças. As pausas, as fermatas, elas são fundamentais na nossa vida. Para você parar, para você pensar, para você planejar. Não sei quantos de vocês planejaram o ano de 2023, quantos de vocês planejam o mês de vocês, a semana de vocês ou o dia de vocês. Mas quando você para as suas atividades, você pode parar para pensar, para planejar, para pensar em mudanças que precisam acontecer. As mudanças, elas são constantes na nossa vida. Nós passamos, né, por fases diferentes na nossa vida, e essas fases, elas demandam decisões, elas demandam mudanças. E isso é possível quando nós paramos, quando nós descansamos e buscamos essa direção. Abra comigo, por gentileza, em Atos, capítulo 20, versículo 28. Atos, capítulo 20, versículo 28. Nesse texto, que é um dos textos que a gente usa muito nas fermatas, Paulo, ele está numa cidade chamada Mileto, ao sul de Éfeso, atualmente fica na Turquia, na região da Turquia. E Paulo está em Mileto, Paulo pede para que os pastores ou presbíteros de Éfeso venham até Mileto, e Paulo vai compartilhar uma palavra com eles. E entre várias coisas que Paulo compartilha com esses líderes, ele diz assim no versículo 28, "Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue." Olha que interessante. Paulo está falando aos líderes, Paulo está falando aos pastores, aos presbíteros de Éfeso. E Paulo se reúne com eles, e Paulo diz a eles o seguinte: cuidem de vocês mesmos, e também do rebanho sobre o qual vocês foram colocados. A palavra cuidar que Paulo utiliza nesse texto é uma palavra que vem do contexto marítimo. Paulo desceu numa embarcação até Mileto, e a palavra significa trazer o navio à terra ou atracar, aportar.
Ele usa essa expressão. Trazer o navio à terra, atracar, ancorar. Por que um navio precisa ser atracado? Por que ele precisa ser trazido à terra? Um navio precisa de manutenção, precisa de combustível, precisa de carga, descarga, precisa de uma série de cuidados para que ele possa navegar ou continuar navegando com segurança e cumprindo também o seu propósito, não é verdade? E Paulo usa essa palavra dizendo, cuidem de vocês mesmos. Ou seja, nós precisamos trazer o navio à terra. Nós precisamos parar, nós precisamos descansar. Por quê? Porque nós precisamos de manutenção, de cuidado, de energia, de força, de ideias, de direção. Por isso Paulo está dizendo, e quando ele diz cuidem de vocês mesmos, eu creio que Paulo está dizendo duas coisas a esses líderes. Em primeiro lugar, eu, Luciano, preciso cuidar de mim mesmo. E em segundo lugar, eu, Luciano, como pastor, eu vou cuidar de outros pastores, eu vou cuidar dos meus colegas que também exercem o mesmo ministério. Paulo está falando a esses líderes, cuidem de vocês mesmos e cuidem também do rebanho sobre o qual vocês foram colocados. E na Fermata a gente tem falado nos últimos 2 anos muito sobre o cuidado integral. A importância de nós cuidarmos bem de nós mesmos, de cuidarmos bem da família e cuidarmos bem do ministério. E eu creio que isso se aplica também a qualquer área da sua vida. Você vai cuidar bem de si mesmo, você vai cuidar bem da sua família e você vai cuidar bem do seu ministério, do seu negócio, de um comércio, de uma empresa, daquilo que está nas suas mãos. Interessante porque a epidemia, ela evidenciou muita coisa, e agora estou falando de pastores e líderes, o nível de estresse e ansiedade, que gera também depressão e, em alguns casos, inclusive, o suicídio de pastores, ele aumentou significativamente no período da pandemia. Os pastores, em geral, estão muito mais ansiosos, muito mais estressados e muitos deles deprimidos. Eu conheci um pastor, eu sabia quem ele era, ele nunca esteve numa fermata, mas eu o conheci no Espírito Santo, aparentemente uma vida ok, uma família ok, ele era o pastor auxiliar da igreja e ele estava muito bem, a princípio, e nós estávamos numa fermata, numa cidade chamada Conceição da Barra, que fica no litoral norte do Espírito Santo, e recebemos a notícia, no domingo, de que esse pastor tinha sumido, ele desapareceu. Na segunda-feira, ele foi encontrado enforcado em uma árvore, ele mesmo tirou a sua própria vida. E parecia tudo bem, não parecia que tinha alguma coisa. Mas possivelmente, lá no íntimo, no coração dele, tinha uma série de coisas não resolvidas, conflitos, lutas, pensamentos que nós não sabíamos que ele tinha. Isso é um exemplo, existem várias outras histórias semelhantes. E é interessante porque eu entendo que quando nós valorizamos o cuidado integral, quando nós entendemos que todas as áreas da nossa vida são importantes, eu creio que isso pode nos ajudar muito a cuidar bem, a caminhar com leveza, a ter alegria, a ter todas as áreas da nossa vida supridas. E olha, esse texto, ele nos encoraja nisso. E quando eu falo de cuidado pessoal, eu entendo que nós precisamos cuidar do nosso espírito, alma e corpo. O que significa o nosso espírito? O espírito é a parte onde nós temos comunhão com Deus. É o mais íntimo do nosso ser, onde o Espírito Santo habita, onde nós desfrutamos da presença de Deus. E nós precisamos cuidar dessa nossa relação com Deus. E como que nós cuidamos da relação com Deus? Quando nós o buscamos, quando nós oramos, quando nós lemos a palavra, quando nós desfrutamos da relação com o Pai. Deus, ele se mostra como um Pai. E assim como um pai, eu tenho 3 filhos, e assim como eu tenho prazer e alegria em caminhar, em conviver com os meus filhos, eu gosto da presença deles, eu quero estar na presença deles, eu amo quando eles vêm compartilhar coisas comigo, da mesma forma, ou talvez muito mais do que isso, Deus, ele tem prazer na relação com seus filhos e as suas filhas. Ele deseja, ele quer estar conosco. E a gente pode desenvolver isso. Então, nós cuidamos bem do nosso espírito quando nós desenvolvemos essa relação com Deus.
Nós precisamos cuidar bem da nossa alma. Cuidar bem da nossa alma envolve a nossa mente, nossa vontade, nossas emoções, que precisam também de cuidado. Leia comigo Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3 diz assim: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Nós sofremos com os nossos pensamentos, com as nossas emoções, quando nós colocamos o foco da nossa vida nas coisas terrenas. Quando nós nos alimentamos única e exclusivamente das coisas terrenas, nós nos frustramos, os pensamentos são dos mais absurdos possíveis. E o texto está dizendo, se vocês ressuscitaram com Cristo, ou seja, se vocês vivem, desfrutam dessa nova realidade em Cristo Jesus, pensem nas coisas do alto, foquem o pensamento nas coisas eternas. Então isso significa o quê? Isso significa que eu preciso alimentar bem a minha alma. Eu preciso alimentar bem a minha mente. E eu alimento bem a minha mente, e eu espero que vocês estejam nesse momento sendo bem alimentados, esse é o desejo do meu coração, quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós lemos bons livros, quando nós temos conversas edificantes com outras pessoas, quando você começa a focar nas coisas eternas, nas coisas espirituais, tendo um propósito naquilo que você faz. E eu percebo na minha vida, quando eu gasto tempo demais com Instagram, Facebook, canais de esporte, eu amo os esportes, se possível eu assistiria a futebol, basquete, vôlei, Fórmula 1, eu gosto de tudo isso, e eu gastaria horas fazendo isso. E nos momentos de descanso, de fermata, às vezes eu gosto de assistir um jogo de futebol, ontem inclusive, estava no estádio assistindo Atlético e Corinthians, graças a Deus o Corinthians perdeu, Mas esse é um momento, Esse é um momento de descanso da minha alma. Mas eu não quero ficar me alimentando somente disso. Então, quando eu me alimento somente dessas coisas, de repente vem frustração, vem o desânimo. Mas o texto nos ensina, mantenham a altitude, mantenham o pensamento nas coisas do alto. Então, no nosso dia a dia, na família, no trabalho, nós precisamos ter a alma bem cuidada. Da mesma forma, nós precisamos cuidar do nosso corpo, e eu queria ler o texto de 3 João, versículo 2, onde fala da alma e fala do corpo. A terceira carta de João, versículo 2, onde o texto diz assim, está lá no final, um pouquinho antes de Apocalipse. Antes de Apocalipse vem Judas, e uma carta antes é a terceira carta de João. É um bilhete, na verdade, Como diz o Itamir Neves, não é uma carta, é um bilhete. 3 João, versículo 2, diz assim, amado, peço a Deus que tudo corra bem com você, e que esteja com boa saúde, assim como vai bem a sua alma. Olha que interessante essa relação entre a saúde física e o bem-estar da nossa alma. Você deve saber que muitas doenças psicossomáticas que têm origem na nossa alma, ou seja, são muitas delas. Muitas pessoas enfermam, ficam doentes, porque a sua alma não está bem. Isso afeta o físico. E você sabe muito bem, quando você está estressado, nervoso, vem uma enxaqueca, vem uma gastrite, vem uma série de coisas que podem ter origem na alma. Não necessariamente tenham que ser na alma, mas podem ser na alma. Existem doenças de origem espiritual, e Jesus curou algumas pessoas expulsando demônios. Então era uma doença de origem espiritual. Existem doenças de origem fisiológica, de origem física.
né? Gripes, vírus, bactérias, uma série de coisas às quais nós estamos sujeitos. E existem doenças de origem emocional. E há uma relação, por isso que o autor diz, peço a Deus que tudo corra bem com você e que esteja com boa saúde, assim como vai bem a sua alma. Nós precisamos cuidar também da nossa saúde, do nosso corpo. E na Fermata a gente fala muito sobre isso, sobre o cuidado da saúde e basicamente alimentação, exercícios físicos e sono de qualidade. Não tem muito segredo, mas essas 3 áreas elas são difíceis, né? De você ter um cuidado, de você ter uma rotina. Então, alimentação e exercícios físicos são fundamentais. Eu gosto de contar uma história onde um dos pastores veio falar comigo, um jovem pastor, e falou, Luciano, você pode orar por mim? Falei, posso, o que está acontecendo? Ele falou, ultimamente tenho tido muitas dores de cabeça, tonturas, mal-estar. E ele falou assim, você sabe como é batalha espiritual? Você sabe como é opressão? Então, olha só, na cabeça desse jovem, o que ele estava vivendo era de origem espiritual. Ele achava que era uma batalha, uma luta. E eu perguntei para ele algo muito interessante que ele ficou meio sem resposta. Eu perguntei para ele, você toma água? Ele olhou assim, como assim? Eu falei, não, você tem o hábito de tomar água? E ele me respondeu, não, eu não tomo água. Eu falei, como assim você não toma água? Eu falei, o que você toma? Ele falou, tomo chá, tomo suco, tomo refrigerante, mas água eu não gosto. E não tomo. Eu falei, olha, eu vou orar por você, mas eu queria recomendar algo muito importante para você. Você precisa tomar água. Você precisa criar o hábito de tomar água. E eu falei, se você tomar muita água, talvez a tua opressão até vá embora. Eu falei para ele. Porque na cabeça dele, né, o que ele estava passando era de origem espiritual, mas o nosso corpo precisa de hidratação. É algo muito simples. A água é básico e todo mundo sabe que nós precisamos tomar água. Mas a água é apenas um símbolo, é apenas um exemplo da importância de nós cuidarmos bem da nossa saúde. E quando nós cuidamos bem da nossa saúde, isso afeta a nossa alma, afeta o nosso espírito. Eu gosto de pensar que o que acontece na nossa relação com Deus afeta a nossa alma e afeta o nosso corpo. E o que acontece no nosso corpo afeta a nossa alma e afeta a nossa relação com Deus. Eu tive um AVC, uma isquemia, com 34 anos de idade. E fiquei deitado na cama por uma semana inteira com uma dor de cabeça terrível. Era muito forte a dor de cabeça. Era tão forte que eu não conseguia pensar, não conseguia fazer nada. Não conseguia orar. Ou seja, um problema físico que teve origem na alma, uma origem de estresse, de ansiedade, de não respeitar os limites. Eu tive um AVC, uma isquemia. Isso afetou o meu físico, fiquei uma semana deitado, doente. E isso afetou a minha relação com Deus. Eu não conseguia fazer absolutamente nada. Pela graça de Deus, no domingo seguinte, eu tive uma experiência onde Deus me curou completamente. Aquela dor de cabeça, ela sumiu de uma hora para outra. E não ficou sequela, não ficou nada disso. Deus fez um milagre sozinho no quarto onde eu fui curado. Mas eu sabia que aquela experiência era fundamental, era importante, eu precisava mudar hábitos, eu precisava aprender ou talvez colocar em prática esse autocuidado. Eu confesso que na época eu não estava cuidando bem, nem de mim mesmo, nem da minha família, tentando cuidar bem do ministério. E aquilo foi fundamental para mudanças. Nós mudamos e começamos a mudar hábitos, atitudes. Eu digo, eu continuo aprendendo, eu continuo nesse processo, às vezes mais animado, às vezes mais desanimado. Às vezes eu estou cheio de vontade de mudar um monte de coisas, mas aquilo dura uma semana, depois a gente desce de novo. Mas eu persisto nessa ideia de cuidado. Eu entendo, valorizo e quero cuidar bem de mim mesmo, da minha família e também do ministério. Eu não sei em que área da sua vida você precisa de cuidado ou de atenção. Existem muitas áreas, né? Nós, na verdade,
Nós somos seres integrais, é tudo uma coisa só, mas didaticamente a gente separa, né? Relação com Deus, a minha mente, vontade, emoções, meu casamento, filhos, finanças, negócios, ministério. A gente divide em várias áreas, mas no fundo, passa tudo por aqui e tudo por aqui. Mas talvez o Espírito Santo está lembrando você, chamando a atenção para alguma área da sua vida onde você não tem cuidado, que você não tem valorizado. E eu gostaria de dizer a você que é importante. Todas as áreas são importantes. Claro que tudo começa na nossa relação com Deus. Ali é essencial. Ali é fundamental. E quanto mais a gente desenvolve a relação com Deus Pai, e a gente cresce na relação com Ele, isso tem um impacto, isso tem um efeito sobre todas as áreas da nossa vida. Talvez você tenha deixado de lado essa comunhão, essa amizade, né, que nós cantamos aqui, essa intimidade a qual nós somos chamados. Talvez ela esfriou nos últimos dias, semanas, meses, mas eu quero encorajar você a começar a semear nessas diferentes áreas. Sabe como é que nós mudamos áreas na nossa vida? Com semeadura. Seria tão bom, né, se nós recebêssemos uma oração forte. Alguém botasse a mão na nossa cabeça e resolvesse tudo. Seria tão bom se fosse assim. É claro que existe bênção na oração, mas nós também temos uma responsabilidade. E nós mudamos situações na nossa vida quando nós começamos a semear. Nós queremos uma colheita, mas muitas vezes nós não estamos aprendendo a semear adequadamente. Então, quer desenvolver a relação com Deus? Coloca uma semente diária, de 15 minutos, de 20 minutos, de 30 minutos, de oração, de leitura, de conversa. Coloca essa semente todo dia de novo. E daqui a pouco você vai ter uma colheita. Quer ter uma boa colheita no seu casamento? Coloca uma semente todo dia, toda manhã, toda semana. E daqui a pouco você vai ter uma colheita no casamento. Quer ter uma colheita na área financeira? Comece a botar uma semente. Comece a organizar a tua vida financeira. Coloca ela em ordem. Vai pensando como que você pode ter uma renda maior. Vai semeando algumas sementes. E em algum momento a colheita vem. Deus ele estabeleceu um princípio que é espiritual e é terreno. Terreno, vocês sabem perfeitamente como funciona. O princípio da semeadura e da colheita. E esse princípio é mais espiritual do que terreno. É um princípio eterno de Deus. Então você pode mudar a sua realidade, a sua vida, com sementes diárias, com sementes apropriadas. Para finalizar, na Fermata a gente organiza encontros no Brasil e fora do Brasil. Estamos começando fora do Brasil por uma direção de Deus. Estivemos esse ano em Portugal e Espanha para visitar os pastores, visitar as igrejas em Portugal e Espanha, conhecer a realidade deles, ouvi-los, e descobrimos que a necessidade é tão grande ou até maior do que na igreja brasileira. A realidade na Europa é muito diferente, mais desafiadora em alguns aspectos, e a necessidade é muito grande. E nós estamos planejando entrar nesses 2 países por uma direção de Deus, mas tem convites de vários outros países para nós estarmos. Hoje a gente não tem condições, a gente não tem estrutura humana para isso, mas as portas estão abertas. No Brasil inteiro também os convites vêm de todos os lados. E a Fermata é um ministério que é mantido por empresários, homens e mulheres de Deus, que sustentam esse ministério. Só para vocês terem uma ideia, os pastores que vêm para a Fermata, os casais, a gente cobra no máximo 10% do custo. Para 3 dias de hospedagem e alimentação completa, eles pagam 10% do valor daqueles dias. Todo o restante vem de ofertas, vem de doações. E Deus tem dado graça para que isso aconteça cada vez mais, para que a gente cresça no Brasil. E a Fermata funciona assim,
porque é uma forma de honrar, de abençoar, de valorizar esses casais de pastores e líderes. Werner e Bettina já estiveram em Fermata servindo, ministrando, foi uma bênção muito grande. E Deus tem levantado voluntários, casais de pastores no Brasil, parcerias, nós temos parcerias hoje nas diferentes regiões do Brasil que organizam fermatas locais. Então essas parcerias nós organizamos, planejamos com eles para cobrir a região onde eles estão. Não estivemos em todos os estados do Brasil ainda, mas logo isso vai, creio que a partir do ano que vem, já teremos alcançado todos os estados e a ideia é desenvolver, cobrir todo o Brasil com essas oportunidades, esses momentos para eles. Temos inúmeros testemunhos, histórias de pastores que tinham decidido já abandonar o ministério, abandonar o casamento, abandonar a família, e vieram para a Fermata como uma última tentativa. E ali Deus operou no coração deles. Eu quero terminar uma história para vocês verem esse desafio. Teve um casal de pastores, veio para a Fermata, e no último dia, na hora dos testemunhos, ele levantou e ele começou a pedir perdão para a esposa dele em público, porque ele não estava cuidando dela direito, o ministério estava em primeiro lugar, a esposa estava em segundo plano, sozinha, dia após dia, dentro de casa ou no ministério, o marido sempre fora, e eles estavam num lugar diferente. E esse pastor, esse líder, ele confessou que, antes da Fermata, ele orou a Deus e ele pediu a Deus que ele ou a esposa dele tivessem ou uma enfermidade ou um acidente para que eles não precisassem vir à Fermata. Ele orou pedindo a Deus por uma doença ou um acidente para não chegarem na Fermata, porque ele não queria perder tempo com isso. Ele não queria parar. Não teve enfermidade, não teve acidente. Deus é misericordioso. E eles vieram para a Fermata, e a partir do momento em que eles chegaram ali, o Senhor começou a tratar o coração desse homem. E a Fermata termina com esse casal no meio de todos os demais pastores, ajoelhados, e todos os pastores orando, abençoando, clamando pela vida deles. Alguns meses depois, ele me mandou um banner, um flyer, de um seminário para casais que ele e a esposa dele estavam indo como palestrantes, ou seja, eles estavam organizando um seminário para casais para ajudar outros casais, né, a cuidarem bem do casamento. E assim são inúmeras histórias de como Deus tem operado, mexido no coração da liderança. E eu entendo que é algo muito, muito estratégico de Deus. Porque quando você alcança uma liderança, quando uma liderança é encorajada, é transformada, uma comunidade inteira abençoada. Queridos, não tem nada melhor do que ter uma liderança espiritual de pastores, diáconos, encorajados, animados, fortalecidos. É a melhor coisa que pode acontecer para a igreja. Por isso nós precisamos dar o apoio, encorajar, abençoar a nossa liderança de todas as formas possíveis, dar oportunidades a eles de crescimento, porque quanto mais encorajados e animados eles estiverem, melhor a igreja, mais a igreja vai experimentar dessa graça toda. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Eu quero orar. Depois eu passo a palavra ao Marcos ainda. Pai querido, obrigado pela Tua palavra que é viva e eficaz. Tua palavra que é tão poderosa aos nossos corações. Obrigado, Pai, pelo Teu exemplo, onde o Senhor descansou no sétimo dia e o Senhor santificou esse dia. Nós entendemos, Pai, a importância das pausas, a importância do descanso. E a Tua palavra diz que se alguém está cansado ou sobrecarregado, deve ir ao Senhor, deve ir aos Teus pés, para encontrar descanso e refrigério para a alma. Eu oro, Pai, por aqueles que hoje aqui se sentem cansados, que estão cansados na sua alma, que eles possam desfrutar desse refrigério, dessa leveza, desse descanso na sua alma.
Pai, visita com o Teu Espírito Santo para trazer essa leveza, para trazer essa paz. Obrigado, Pai, porque o Senhor é poderoso para fortalecer, para restaurar, para curar a nossa alma, o nosso coração. Talvez alguns estão enfermos ou cansados fisicamente, Pai. Eu oro por recuperação física, por restauração no físico. Eu creio, Pai, que o Senhor é poderoso para tocar as nossas vidas fisicamente também. Eu oro por isso, que haja restauração física. Eu oro também, Pai, por aqueles que estão talvez distantes do Senhor, que na relação contigo têm abandonado, têm desanimado, Pai. Talvez o coração tenha dúvidas, mas eu oro, Pai, para que o Senhor fale aos corações, como só o Senhor sabe fazer, como só o Senhor pode fazer. Fala com cada um aqui, Pai, de uma maneira específica, de uma maneira pessoal, para que percebam a Tua presença, Teu cuidado, Teu amor sobre eles. Obrigado, Pai, pelas famílias. Eu oro pelos casamentos, pela relação com os filhos. Eu oro pela vida financeira, pelos negócios, pelo comércio, pelo ministério aqui de cada um, Pai. Que haja sabedoria, que haja graça, que haja visão e direção do Senhor, Pai. Eu oro tudo isso para a honra e glória do Teu nome. Amém.